E o que eu tenho para falar para vocês está lá em Tiago, capítulo 3. No verso 6, fala assim: e entre todas as partes do corpo, a língua é uma chama de fogo. Gente, vocês têm noção de como é poderoso esse verso? Como é poderoso esse verso? Ele tá falando que a língua é como uma chama de fogo. O que a chama de fogo faz? Ela pode destruir um lugar, uma região. Ela é muito perigosa, não é mesmo? Então, ele compara a língua com essa chama. Então, isso nos faz refletir o quê? Que temos que tomar cuidado com o que a gente fala. Muito cuidado. Muitas vezes a gente pensa: eu vou falar isso que eu tô sendo sincero, que eu tô sendo honesto. E, gente, não. A gente tem que pensar muito bem antes de falar as coisas. E lá no verso 7, ele diz assim ainda: o ser humano consegue domar toda espécie de animal, ave, réptil e peixe, mas ninguém consegue domar a língua. Ela é incontrolável e perversa, cheia de veneno mortífero. Às vezes louva nosso Senhor e Pai, e às vezes amaldiçoa aqueles que Deus criou à sua imagem. E assim, bênção e maldição saem da mesma boca. Aí continua ainda: meus irmãos, isso não está certo. Acaso de uma mesma fonte pode jorrar água doce e amarga? Pode a figueira produzir azeitonas ou a videira produzir figos? Da mesma forma, não se pode tirar água doce de uma fonte salgada. E aqui ele já fala o quanto é difícil domar a língua, e a gente sabe o quanto é difícil. Quando a gente vê, muitas vezes a gente já falou. Então ele também aconselha como que nós podemos controlar isso e como que nós podemos ser pessoas melhores. Eu não digo só em questão de ser cristão melhor, porque é o dever do cristão sempre procurar ser melhor, se aperfeiçoar. Mas isso serve para qualquer pessoa, porque a gente conhece. Tenho certeza que você também conhece aquela pessoa que fala sem pensar, que, eu tô falando a verdade, o que eu tô falando, eu tô sendo sincero. E, gente, não, as pessoas não precisam da sua sinceridade. Principalmente se essas palavras, elas vão ferir alguém, então você tem que ficar quieto. O silêncio é a melhor resposta. Mas da mesma forma que Deus vem e dá um puxão de orelha, ele tá mostrando como nós devemos seguir para que a gente não cometa esse erro, né? E lá no verso 13, fala assim: se vocês são sábios e inteligentes, demonstrem isso vivendo honrosamente, realizando boas obras com a humildade que vem da sabedoria. A sabedoria, ela vem de quê? A verdadeira sabedoria. Ela vem de Deus, gente. Então não tem como eu ser sábio se eu não pedir para que Deus me dê sabedoria. Mas se em seu coração a inveja amarga e a ambição egoísta, não encubra a verdade com as vanglórias e mentiras. Porque essas coisas não são a espécie de sabedoria que vem do alto. Antes são terrenas, mundanas e demoníacas. Pois onde há inveja e ambição egoísta, também há confusão e males de todo tipo. Por isso, gente, que eu gosto de estudar a palavra de Deus, porque da mesma forma que ele fala, olha, não deve fazer isso, ele ensina a forma correta de fazer. E como que nós podemos controlar a língua, que aqui já fala que é difícil, que é digamos o órgão mais perigoso que nós temos. Então, aqui fala como que a gente deve fazer, buscando sabedoria. E a única forma de buscar sabedoria é pedindo a Deus: Deus, me ajude a ter sabedoria. Deus, me ajude a ter pensamentos puros, pensamentos bons. Me ajude a ser pacificadora. Me ajude a ser uma pessoa melhor. Não ser aquela pessoa que chega e causa o caos. Nós não podemos ser assim. E isso não é só em questão de fazer mal pro outro. Nós fazemos mal muito mais pra gente do que pra aquela pessoa que a gente tá falando, sendo sincero. Entende? E a gente vai colher justiça. E Deus não é só amor, Ele é justiça. Então, aqui a gente já sabe o que a gente precisa fazer: se alimentar de coisas boas. Se eu quero ser uma pessoa melhor, eu quero ajudar as pessoas, não magoá-las com as minhas palavras, não me intrometer onde eu não sou chamado,
eu preciso pensar antes de falar. E quando eu penso de falar, eu preciso pedir sabedoria para Deus. Senhor, me ajude a falar com aquela pessoa. Porque às vezes você precisa, sei lá, aconselhar alguém ou algo do tipo. Gente, pede para Deus sabedoria. Porque você não sabe como aquela pessoa vai receber. Você não sabe. Às vezes você pode estar pensando que está sendo legal aquela pessoa. E não, às vezes você usa palavras que magoam muito aquela pessoa. Então a gente precisa tomar cuidado. Não dê conselhos se não foi pedido. Agora, se a pessoa te pediu conselho, então ela está disposta a ouvir certas coisas. Mas mesmo assim, peça sabedoria para Deus. E para finalizar, porque já teve muitos stories, espero que vocês tenham visto todos, porque é muito bom quando a gente agrega sabedoria. E já volto a falar, quando eu falo aqui, não é só pra mim, não é só pra vocês, é pra mim também, principalmente pra mim. Mas a palavra fala assim: palavras matam mais que armas, armas ferem o corpo, palavras ferem a alma. Então, gente, vamos tomar cuidado com o que a gente fala, que a gente anda dando conselho para as pessoas, e peça sabedoria para Deus. A gente só vai ter sabedoria se a gente se entregar e pedir a Deus. Esse é o conselho do dia, pessoal. Até mais tarde.